Programa Red Zone. Já pensou no que pode estar acontecendo agora? Sem que você saiba, seu computador pode estar infectado, seu celular enviando dados para criminosos, seu cartão de crédito clonado, senhas vazadas, mensagens privadas em mãos erradas. Hackers não sentem pena. Um clique errado, um Wi-Fi aberto e já era. Mas calma, a Kaspersky protege você em tempo real. Senhas seguras, compras blindadas, Wi-Fi monitorado, privacidade protegida e agora com desconto especial em todos os planos. Não espere o pior acontecer. Garanta sua tranquilidade com a Kaspersky. Fala, galera do Red Zone! E aí, como é que vocês estão? Primeira semana de junho... Primeiro programa de junho, a gente já está entrando no clima do... E tudo mais, não é verdade? Festa junina, milho cozido, paçoca. Paçoca, hein, Vitão? Paçoca. Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde esteja, importante que você está aqui agora para mais um programa do Red Zone, o 1º de junho, cheio de coisa maluca acontecendo, coisas muito, muito, muito interessantes e, além de tudo isso, né, surpresas e mais surpresas, que esse mês aqui vai estar assim, ó, de coisa legal para vocês. Então, eu, Alexandre Bellini, sejam bem-vindos aqui do meu lado, Fernanda Matti. O cara que tá no mute é foda, Muito né? legal. Vamos trazer luz para os cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida e extrovertida, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. É o poder e a maldição da barra de espaço. O poder e a maldição da barra de espaço é ótimo. Bom, galera, junho é um mês assim que tem uma coisinha aqui, outra ali de segurança da informação, mas só que é um mês de reorganização. Por que é um mês de reorganização? Porque está começando a sair um monte de valores, né, de investimentos de capital aberto, muito em breve tem Febraban, então começam a mudar várias coisas no ano, então o pessoal dá um passinho para trás e dá uma olhada como estão acontecendo as coisas de verdade, né? Mas enquanto a gente não tem nenhum evento daqueles de hacker para hacker, né, para que todos se divirtam, e que todos estejam presentes, apresentando, aprendendo as coisas ou compartilhando informação, a gente vai trazendo outras informações para vocês, né? E essa semana aqui, uma coisa muito maluca, que a gente já começava o programa já falando, né? Que foi o ataque dos drones que ocorreu na Rússia, um ataque dos ucranianos contra os aviões russos. Estão falando que foram mais de 40 aviões russos destruídos. E aí começam as perguntas. Pô, mas como é que isso aconteceu? Não tem nenhuma defesa? Não esperavam isso? Bom, existem várias maneiras de quebrar essas defesas, né? Uma, o Amati está feliz demais, porque ele adora falar a frase empinar drone há anos, né? E uma delas é exatamente, literalmente, empinando drones, né, Mati? Conta a historinha do empinar drone para nós, para o pessoal entender. Primeiramente, Primeiramente, a frase da semana. No mundo atual, se esconder está cada vez mais difícil. A melhor coisa é não se expor e não provocar ninguém. Tcharam. Tá? E a gente já vai entender o porquê. Vamos lá. Vamos falar dos drones. Cara, tá tendo a guerra, todo mundo sabe que tem a guerra. O que as cidades fizeram? As cidades colocaram bloqueadores de sinal.
não são bem bloqueadores, né? São os jammers, que são tipo misturadores de sinal. A gente já comentou algumas vezes aqui, um aparelho desse, né? O que ele faz? É como se você entrasse numa sala, né? Ou sei lá, tem duas pessoas gritando e aparece um monte de gente gritando ao mesmo tempo. Você não consegue, mesmo estando olhando para a pessoa, você não consegue escutar, porque tem um outro barulho, um ruído que toma conta daquele ambiente. Esses aparelhos, eles fazem exatamente a mesma coisa, só que eles fazem nas ondas que nós não ouvimos, mas que os equipamentos acabam trabalhando. A mesma coisa pode acontecer, então, um ataque de jammer contra Wi-Fi, contra Bluetooth, contra qualquer outro protocolo, contra qualquer outro sinal de rádio. Já demos notícias desse tipo. Então, o que acontece? Para evitar que alguém mande um drone de um lado para o outro, as cidades fizeram bloqueios, existem barreiras, então existem antenas fazendo esse misturador de sinal. A hora que o drone vai, passa, acha o misturador de sinal, puff, ele perde a conexão, perde o contato com a torre. Como é que você bypassa isso? E aí eu acho que está a beleza da coisa. O único jeito é se você fizer cabeado, de alguma maneira onde você não tenha o sinal de rádio passando. E, em alguns vídeos que circularam, o pessoal da Ucrânia pega fibra ótica, enrola tipo numa carretilha de pescar, e eles fazem o drone voar e atingir o objetivo deles. Então é assim, ninguém gosta de guerra, ninguém gosta de guerra. Guerra é um período que é um período, eu acho que, muito triste na história do mundo, e todas as vezes que isso aconteceu. Porém, é inegável que durante a época de guerra, muita evolução tecnológica aconteceu. E a gente está vendo a criatividade humana funcionar aqui. Então, quando o pessoal pergunta, e o ChatGPT? A resposta que a gente sempre dá é: tem o humano em primeiro lugar, tem a criatividade humana. Isso daqui eu achei que foi um negócio fantástico, sensacional que o pessoal fez. E teve outras, não fizeram só uma coisa, isso que é muito legal, cara. Foi um ataque tão bem elaborado, programado, porque colocaram também, com antecedência, sabe-se lá como, containers espalhados por diferentes locais próximos a essas bases onde os aviões foram atacados. E o teto do container se abria e alguns drones saíam voando dali para fazer o ataque. Aí você fala assim, pô, mas e as defesas, né? E os jammers? Isso tem muito a ver com distância, detecção, né? Locais pontuais. Um jammer, ele não é como é que fala, né, Matia? Auto-adaptável. Ele cobre um raio, uma distância, determinado local, e o povo também não pode deixar ligado o tempo todo, porque ele vai interferir em outras coisas que a própria Rússia está usando. Então, são várias situações que esses caras exploraram, e 40 aviões, no mínimo, foram para o beleléu. Aí vem aquela história, mas 40? Mas foi assim mesmo, não foi? Cara, a gente nunca vai ficar sabendo direito. Eu acho que o ponto mais culminante aqui que a gente tem que trazer para vocês é o que o Amati falou. Quer queira, quer não, por mais chato que seja, uma situação adversa faz com que criações novas apareçam. Esse daí é um exemplo, né? O negócio está se estendendo faz tempo, as coisas não param de acontecer, e, pelo jeito, não vejo luz no fim desse túnel, não, né, Márcio? Seja com fibra ótica, seja com drone escondido, seja com traque enfiado na mochila de algum maluco que pulou a cerca e foi lá perto do avião. Não interessa, cara. Muita coisa vem acontecendo e não tem previsão de final isso daí. Isso é triste.
Bom, isso aí é legal porque a gente trouxe para cá, porque é tecnologia, né? É tecnologia, é coisa de segurança, a pessoa tentando se defender, eu estou tentando atacar, então a gente tem que pegar e compartilhar com vocês. Pensando em se defender, pensando em se atacar, aconteceu um negócio no Brasil muito interessante também, né? Criou-se, ou já criou-se, publicou-se, a gente não tem os detalhes ao pé da letra, mas a Plataforma Nacional de Catalogação de Vulnerabilidades já está disponível para ajudar o Brasil a fortalecer sua segurança cibernética. Vou acender uma vela para o diabo, vou acender outra vela para o anjo. A vela para o anjo, que bacana, é uma iniciativa que pode ajudar muita gente. É importante ter uma iniciativa dessa que você percebe que as pessoas estão se preocupando com situações reais. Agora, a vela para o diabo é assim, será que essa situação não apareceu justamente por causa do problema recente que tivemos com os catálogos da CVS que começaram a ficar ameaçados nos Estados Unidos de se manterem disponíveis? E aí vem aquele problema, eu criando outro cadastro, mais um disponível, eu não posso estar entrando em conflito com outras informações já existentes. Então, tá aí a vela para o lado do bem, a vela para o lado do mal. E agora, Mati? Eu vejo muita coisa boa, mas também vejo problemas logo ali. Ale, meus comentários. O que aconteceu nos Estados Unidos? Era o maior programa, era o maior programa mundial, era o programa mais reconhecido, e ele foi encerrado, né? O pessoal pensou em encerrar ele, toda a polêmica que deu, por causa do quê? Dinheiro. Quem é que vai financiar esse tipo de iniciativa? Aqui a gente tem uma iniciativa que está no nome de uma pessoa física. Por mais legal que seja, por mais, sei lá, que a gente tenha que enaltecer alguém que tem uma iniciativa desse jeito, chega uma hora você tem hospedagem para pagar, chega uma hora você tem conta para pagar, e a não ser que você seja milionário, né, você vai fazer o quê? O projeto acaba do mesmo jeito. Então, nos Estados Unidos, se deu problema, eu fico imaginando aqui no Brasil. De novo, a iniciativa é ótima, né? Eu quero ver como vai ser a continuação. Eu entendo plenamente todos os argumentos que quem detém o conhecimento, detém o poder. O Brasil devia ter mais iniciativas ou apoiar esse tipo de ação, porém, aparentemente, é uma pessoa sozinha. E, infelizmente, uma andorinha só não faz verão. Eu me cadastrei no site e tem que esperar a validação, a autorização do administrador e tudo mais, até para entender como vai ser a plataforma, como a plataforma vai funcionar. Mas ainda não está claro, além de uma página bonita e um e-mail de contato ali, o que a gente vai conseguir, como é que isso deve funcionar. Eu gostaria muito que o Brasil tivesse uma iniciativa dessa, patrocinada pelo governo, com pessoas, com profissionais sérios e competentes trabalhando nessa iniciativa. Porém, sabemos que as prioridades não são essas e os objetivos também não. Então, fica difícil. Vamos ver. CVE.dev.br CVE.dev.br. Eu vou colar no chat. É bem legal, né? Tinha que ser mais transparente mesmo, né, Mati? Não só a estrutura, mas todo o funcionamento, as regras. Tem que ter regra, cara. Tem que ter política, né? Tem que ter o patrocinador. Tem aquela história que cachorro que tem muito dono morre de fome, né?
E também cachorro sem dono também morre de fome, né? Os extremos não são bons para nada. Eu achei legal a iniciativa e por isso que eu brinquei de acender uma vela pro diabo, outra pro santo, porque tem um lado muito bom e tem um lado muito ruim. O Alexandre, assim, você vai concordar comigo, se uma iniciativa dessa não for tocada pelo governo, a gente corre o risco de novo, virar piada de um monte de coisa. Por quê? Você pega e arruma um patrocinador. Você vai arrumar um vendor lá, sei lá, que seja uma montadora de carro, que vai patrocinar esse projeto. Que para eles, né, vendeu um carro, pagou um ano inteiro de um projeto desse daí de hospedagem, né? Valor irrisório. Se aparecer uma vulnerabilidade com relação a essa montadora, vai aparecer na plataforma? Sim ou não? É a plataforma que está pagando. Você vai matar a mão que te alimenta, né? É o cachorro mordendo a mão do dono. Não, não faça isso, meu querido. Não é bonito fazer isso daí. Então, ter o patrocínio privado é complicado. Chega uma hora que a comunidade cansa, a comunidade acaba tendo conta para pagar, e o projeto de faculdade feliz era só para o pessoal pegar o diploma, e pronto, vira mais um projeto abandonado. Então vamos ver. Está na mão de uma pessoa, né? Eu gostaria que estivesse na mão do governo, que não fosse .dev.br, mas que fosse .gov.br. É bem por aí, né? O Henrique até colocou a prioridade do Brasil é prender quem conta piada, né? Prender aquele cara, esqueci, Léo Lima, é esse o nome, não é? Léo Lima, E, cara, sabe, eu acho que o maior infeliz é aquele que não sabe rir de si próprio. Então, assim, muito estranho o que vem acontecendo, e aí tem iniciativas muito boas que deveria ter uma atenção mais devida, só que o foco está em outras coisas, e aí a gente perde a onda. É o que você falou, de repente vira até piada, né? O anti-piada vira piada. Bom, a gente viu até hoje aqui o Rony da CyberSec está aqui com a gente também. Bom te ver, Rony, por aí. Grande abraço. Sempre é bom ter gente como você fazendo as coisas por aí, né? Sempre, sempre. Agora eu vou contar outra historinha muito maluca, cara. E por que me chama a atenção isso daqui? Teve um tempo, não muito distante, que eu vi uma pessoa chegar para mim e falar assim: pô, cara, você sabe o que é Salesforce? E na época tinha muitas definições sobre Salesforce. Tinha gente que falava que era uma plataforma só para fazer vendas, outras era uma plataforma para fazer blogs, outra era uma plataforma para fazer distribuição de informação. Então tinha muitas versões do que realmente era Salesforce, né? Muitos têm acesso que tem muita coisa, outros têm um acesso reduzido que tem apenas poucas informações. Então muita gente não sabe o que é Salesforce, justamente por não ter todo o conhecimento do produto. Como acontece também com a OpenText, que é uma empresa gigantesca, né, que vem lá da Micro Focus, né, Mate? É uma história gigante, cara, da época de Fenasoft. Então as pessoas, elas se desconectam um pouco da realidade, esquecem as raízes das histórias, e aí depois ficam as coisas meio jogadas. Mas a Salesforce, só para vocês terem uma ideia, tudo da Fórmula 1 hoje é embasado pela Salesforce. Então, uma entidade como a Fórmula 1 no mundo jamais estaria distante de um produto que não desse respaldo para eles. E a Salesforce é um desses exemplos. Tem outros, tem. A OpenText também faz parte do mundo da FIA, né? Da Federation International Automobilistic, Federação Automobilística do mundo, do que você quiser falar, do jeito que você quiser entender. Então, assim, tem respaldo. O que aconteceu no caso da Salesforce? Começaram a se distribuir, né, uma versão modificada do aplicativo. E por essa falta de conhecimento de algumas pessoas,
né? Teve gente que andou utilizando esse aplicativo, instalando essas atualizações, realizando coisas com essa versão modificada. E essa versão modificada nada mais era do que um Troia, vamos dizer assim, que permitia que os hackers retirassem informações gigantesca de dados de pessoas que tinham acesso àquela base corporativa, acesso à nuvem, as empresas que utilizavam o produto, e eles se identificaram com o grupo UNC 6040, né? Que falando que só estão trabalhando com, como é que fala, phishing em cima de dinheiro, estão atrás de dinheiro. E aí vem aquela história, caramba, cara, mas por que isso aconteceu? Como é que pode aparecer um carregamento de um dado desse de um produto que não é oficialmente da Salesforce? Gente, é o que nós aqui cansamos de falar. Se você tem um produto que é comum a Salesforce, por que você vai procurar uma atualização, de repente, num Facebook? Por que você vai procurar essa atualização num e-mail do Gmail, né, Márcio? Você recebe lá uma ISO do Gmail e começa a instalar na sua máquina. Cara, tem muito problema, assim, é genial o que os caras estão fazendo, mas muito desse problema é o que a gente cansa de falar aqui. Falta gente competente trabalhando nas mais diferentes plataformas pelo mundo. Aqui um exemplo com a Salesforce. Não é verdade, Amate? Não é só culpa da Salesforce, das próprias empresas que contratam o serviço e não sabem para que serve, como funciona. Triste, cara. O que acontece? Grupos, né, um grupo específico de cybercriminosos pegaram uma lista de empresas que usavam os aplicativos da Salesforce e começaram a ligar para os clientes. Oi, você usa o Salesforce? Aqui é o seu representante. Há quanto tempo a gente não se fala? Você sabia que tem uma atualização? Não, estou mandando para você. Pronto, começou a confusão. Então, simplesmente a gente vê de novo que do outro lado talvez tivesse alguém preocupado até com a atualização, né? Mas acabou recebendo uma ligação, acreditou que essa ligação fosse verdade e pegou um programa e executou o programa. E daí, como o Alexandre falou, Salesforce é gigante. Salesforce tem, como que fala? Site você consegue fazer e-commerce com Salesforce. Então, a plataforma é uma plataforma gigante. E mandaram um aplicativo malicioso lá. Qual que é o outro detalhe? Empresa pequena não usa Salesforce. Então, a empresa ela tem que ser, no mínimo, média para ela começar a usar os primeiros recursos do Salesforce. E daí, ganhou-se de novo através da engenharia social. O criminoso teve sucesso nisso daí. É muito louco a gente pensar que não teve violência, não precisou usar o super exploit, invasão avançada. Não, foi um telefonema. E, por favor, instala para atualizar seu sistema aí. Continua funcionando. É triste, né, cara? Falta... Cara, tem aquele negócio que quando ocorre um acidente é por... Como é que fala? Negligência. Eu esqueci os termos que são do acidente. Mas, o pior de todos eu acho que é a ignorância, né, cara? A falta de informação para sistemas informativos é óbvio que não vai dar certo. E tá aí o problema que caiu no colo, né? Caiu no colo da Salesforce. Bacana isso, viu, cara? Triste o procedimento, mas é bacana ver que tem gente que não acorda para a vida nem tomando paulada de gato morto até miar, não tem jeito. Bom, você acha que isso é ruim? Então, e uma empresa inglesa, essa é bonita também, Mate? Empresa inglesa, a Builder.ai, que saiu contando uma história bonita para todo mundo de seus processos com inteligência artificial. Cara, ela caiu em insolvência. É isso daí, Paulão. Valeu, obrigado. Negligência, imprudência e imperícia. Aí tem que adicionar a esses três a ignorância, infelizmente, né?
que tem gente que ainda pede para sentar no quibe, então ele é negligente, imprudente, imperito e ignorante, né, cara? E aí não tem como dar certo. Pois é, então vamos voltar para Builder AI, né? A inglesa caiu em insolvência. O que é insolvência? Acabou, ferrou a empresa, velho, já era, né? Escapute, já era, acabou-se, escafedeu-se. Por quê? Porque eles foram descobertos que usavam 700 engenheiros na Índia que escreviam códigos manualmente, disfarçando a super operação que eles tinham de automação usando inteligência artificial. Cara, quantas vezes a gente falou que isso ia acontecer? Acontece, e tem um monte de gente que cai na história do big if, else, e go to para algum lugar, né, meu amigo? Fala o que, Amate, desses caras? Ale, quantas vezes nós cantamos a bola falamos, a palavra da moda agora é inteligência artificial, mas tem muito software que resolve com um monte de if, não precisa de tudo isso daí, é mentira o que os caras estão fazendo. E daí, aqui tá uma prova, né? Cara, tem um monte de detalhe triste nessa história, Alexandre. Por exemplo, eles ganharam, essa empresa, ela ganhou um monte de... foi beneficiada por um monte de patrocínio de startup, ganhou dinheiro da Microsoft, ganhou um monte de outras granas aí, e no final não era nada daquilo que prometia. Exato, tinha um investimento gigante, e daí assim, eles fizeram uma estimativa da quantidade de engenheiros que precisava. Ninguém sabe ao certo a quantidade. Aqui é uma estimativa. De qualquer jeito, independente do que fazia, independente de tudo, fiquem espertos. Esse daí, para mim, foi só o primeiro, tá? Deve ter muito mais por aí. Certeza que tem muito mais. Não conheço, mas eu apostaria. Eu colocaria grandes partes de moedas aí. Cada enxadada é uma minhoca, cara. É só procurar direito e vai encontrar, viu? Vai encontrar. Porque é claro, cara, tem muita gente... O desconhecido, do mesmo jeito que tem aquela profusão do medo, ele também oferta a oportunidade do mal intencionado. Olha que bonito isso, hein? Né? Porque, assim, é o desconhecido, então o cara que é mal intencionado, ele toma proveito daquilo para fazer uma situação e inverter algum caso para poder ganhar. E tá aí o exemplo, cara. Olha o pepino que o nego arrumou. Builder, olha que nome sugestivo. Builder AI. Pois a casa caiu. E essa semana aqui que a gente tá começando junho, é só com coisa grande, cara. Porque agora eu já vou jogar lá no colo da SentinelOne. A SentinelOne, também ligada como Salesforce a empresas grandes, inclusive é um dos patrocinadores, SentinelOne, se eu não estou enganado, é da Aston Martin, se eu não estou enganado, né? É um dos antivírus assim, que tem um patrocínio pesado dentro do circo da Fórmula 1, e ele ficou fora do ar 7 horas, né, cara? Devido a uma falha que ninguém entendeu de onde veio, como é que foi, o que aconteceu, deixou de acontecer. Existem versões diferentes e as pessoas foram impactadas. Aí, vamos parar para pensar. Uma empresa mundial que tem uma prospecção gigantesca, que é um antivírus, que é aquele negócio que fala assim, não pode pisar na bola, não pode me deixar na mão. Simplesmente fica com um buraco de 7 horas. Como que as empresas que estão dando toda a sua informação por uma proteção desse tipo vão se sentir, Amate? Né? E principalmente em cima de regras de DNS, umas coisas muito estranhas que aconteceu aqui. Isso me assustou, cara. Mas então, Ale, vamos lá. É assim, hoje em dia, qualquer tipo de impacto, qualquer coisa que acontece, todo mundo vai pegar e vai colocar culpa no sistema que está lento, no cybercriminoso, no ransomware, no hacker,
é o primeiro lugar onde eles vão apontar. Eu fico pensando que se fosse na Idade Média, ia ser coisa de bruxa, né? Ou qualquer coisa desse tipo. Magia, bruxa e tudo mais. Estamos muito perto disso. Ia queimar alguém, né? Ou pertíssimo disso daí. O que aconteceu aqui? Eles falam que após a investigação, após o incidente, foram fazer análise da causa raiz e descobriram que teve um erro de software que apagou a configuração de DNS e deixou eles totalmente zoados. Apagou rota mais configuração de DNS e ficaram isolados. Tem o pessoal que não dá muito valor para DNS. Eu conversei com algumas pessoas a respeito de DNS essa semana e espero que elas possam ser propagadores do conhecimento, mostrando que DNS é realmente coisa séria. Mas, cara, para dar um erro e você perder configuração de roteador, configuração de DNS, que era automático, e deixar sua empresa apagada em várias regiões durante 7 horas, o negócio foi sério. E a investigação demorou para o pessoal entender o que estava acontecendo. Então, SentinelOne tem uma liçãozinha de casa para fazer aí na parte de resposta a incidentes e problem determination. Aqui ainda vou falar uma coisa extra, viu, cara? Você disse tudo, cara. Tem muita gente que não entende o impacto que o DNS pode ter, sabe? Não se importa com o DNS. Não se importa. A gente está cansado de ver, desde que a gente é gente, trabalhando para lá e para cá, você vê que o cara gasta uma bala com equipamento, com produto, com proteção. Aí você vê os DNS, os reversos dos caras, tudo errado, cara. Os caras não fazem o mínimo de segurança em cima do DNS. E aí, depois, quando o problema acontece, não dá mais tempo de chorar. Não tem mais o que fazer. Já foi, já era. Você está na mão do bandido, cara. Você está na mão do bandido. Agora, quando ainda tem um problema que envolve DNS e uma empresa que já tem uma prospecção internacional de peso, aí o negócio fica bravo, né? Porque, primeiro, deve que sirva como alerta para os outros, né, Mate? Que os outros verifiquem como é que estão as análises em cima desse tipo de possibilidade de ataque de um DNS da vida. Eu sou um antivírus, mas eu não olho o DNS, eu só olho o hash. Sério mesmo? Tem alguma coisa errada. Não, assim, a história é muito estranha, Alexandre, porque, assim, para dar problema em roteador, em DNS, tá bom, pode ter queimado um equipamento, coisas ruins acontecem, chove, entendeu? Pode ser causa natural. Só que daí a gente tem um problema que a empresa é de segurança e a empresa não pensou nisso daí, em disponibilidade. Que se é o roteador, tinha que ter 2, pelo menos, né? Ou colocar na mão de algum outro lugar, numa empresa de cloud, para manter a disponibilidade. Então, tem algumas coisas aí que não estão claras. Mais uma vez, talvez a gente nunca fique sabendo, mas alguém escorregou, alguém pisou na bola. Alguém deixou de fazer a lição de casa, é verdade. Bom, vamos sair de lá da gringa e vamos voltar aqui para o Brasil. Eu acho que qualquer um aqui, desde que apareceu aquela maldita música, vai descer, para descer, e ficou aquele mundaréu de gente entupido a porra do Camboriú. Cara, olha, eu vou ser muito sincero com vocês, cara. Tem muito Raul aqui nesse paizinho de merda chamado Brasil. Eu gosto demais do Brasil, mas o Brasil atual tá um paizinho triste, cara, porque as pessoas estão ficando com o cérebro intelecto reduzido, sabe? De tanto ouvir funk, música ruim, estão ficando incompetentes cerebralmente e estão tomando decisões ruins. Porque, assim, desde que eu me conheço por gente, eu sempre conheci Camboriú.
tá? Sempre entendi o que aconteceu, Pissarras, Camboriú, que eu tinha parentes nesse local. Então, existem situações limítrofes dessa faixa de praia, né? Em relação à movimentação, em relação à infraestrutura, e aí, de repente, virou a menina dos olhos. Quando muito reluz o ouro, problema deve acontecer, não é verdade, Abate? Começa a aparecer apartamentos milionários, investimentos sem pé nem cabeça, né? Boates gigantescas, bares e restaurantes do mundo inteiro querendo abrir um localzinho dentro do Camboriú, porque alguma coisa não está certa. O que acontece? A Polícia Federal, em mais uma fase de uma operação CryptoScan, que já vem um bom tempo, desde abril mais ou menos as coisas vêm acontecendo para maio, eles descobriram que tinha um monte de gente encralacada lá na região, fazendo o quê? Situações de exploração de criptomoeda, golpe, lavagem de dinheiro, furto de criptomoeda de carteiras na engenharia social e nas conversinhas furadas, roubando dinheiro e investimento de outras pessoas. Resultado, né? Fechou o cerco ali na praia dos catarinenses, do Balneário Camboriú, e o pessoal de Joinville também bastante envolvido nisso, inclusive tem uma sede da Polícia Federal lá, e bloquearam os bens de 7 pessoas e 2 empresas. Cara, muita coisa de uma hora para outra chamando a atenção para um lugar só. É óbvio que se você cavocar, você encontra problema. Mais uma vez, a Polícia Federal foi lá e está mostrando que aqui não, Crião. Pode parar, vamos diminuir as coisas e entender o que está acontecendo direito. Parabéns, Polícia Federal. Né, Abate? Agora, o que faz com esses caras? Dinheiro fácil, come easy, go easy, né, cara? Mas a gente tem um ponto que o criminoso não consegue ficar com a boca calada e ele quer se expor. Não. E daí, assim... mídia social, então? Exatamente. Tem que estar aonde o povo está, onde faz sucesso, e daí é exatamente isso daí. Nesse local. E mais uma vez, cara, ainda bem que existe a Polícia Federal. A gente sempre fala, demora mais do que a gente gostaria, a gente sabe que não é fácil, mas as coisas vão acontecendo, né? Ainda bem, parabéns, e muito bom saber que isso daí continua acontecendo. Esperamos que continue sendo feita essa limpeza e que as pessoas não saiam da cadeia no dia seguinte, ou talvez no mesmo dia. Cara, as coisas malucas, cara. E falando de coisa maluca, essa é mais legal ainda, cara. E como que um jogador, um gamer, descobre um paradeiro de política, né? Um paradeiro de político que está sendo procurado. E oferta para a polícia as coordenadas para prisão em flagrante, cara. Cara, o que o nego fez? Em cima de frame de vídeo, ele conseguiu as coordenadas da localização da parlamentar que estava com problema lá do como é que fala? Que estava sendo procurada. E aí quem foi descobrir isso aí foi o João Pascal, né? O nome do cara, que é um youtuber focado no GeoGuessr. Aí o jogo tem como objetivo encontrar com precisão coordenadas geográficas a partir de dicas visuais, idiomas, estilos, jeito, imagens e tal. O cara usou isso e entregou para a polícia um político, cara, que estava sendo procurado. Cara, isso aqui é genial, velho. Eu espero que a polícia tenha aprendido com isso e começar a usar no modus operandi, né, cara? Em muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, existia um joguinho chamado Carmen Sandiego, que agora, modernamente, existe um desenho animado que passa na televisão. O jogo da Carmen Sandiego era um jogo que você tinha aonde está a Carmen Sandiego, nos Estados Unidos, na Europa, nas Américas, no mundo, e assim por diante.
o jogo, como funcionava, aparecia uma dica qualquer, e você tinha que escolher para onde você ia viajar para achar Carmen Sandiego. Então, por exemplo, qual é o país ou a cidade que é conhecida como Cidade Luz? Daí, Carmen Sandiego foi vista por lá. Daí aparecia lá. É Roma, é Austrália, é Paris. Paris, pronto. Chegou lá. Olha, você acabou de chegar, mas ela já correu. Ela foi para um lugar onde está muito quente, tem muita areia e tem camelo. Você acha que ela foi para o Brasil, foi para o Egito, para onde ela foi? Daí você escrevia lá Egito. Nossa, você quase conseguiu pegar. E daí tinha a quantidade de tentativas que você podia dar para achar Carmen Sandiego. E era um jogo educativo, porque ajudava você a aprender geografia. Fantástica, ideia fantástica. Geografia. Tinha de história também. Tinha em qual lugar do tempo está Carmen Sandiego, tinha várias coisas assim. A gente está vendo a versão moderna do Carmen Sandiego. Esse jogo que o jogador joga, eu também não conhecia, e é um jogo onde você é colocado em algum lugar, te dão algumas imagens, e você tem que descobrir qual cidade você está, qual local você está, você tem que dar informação mais precisa possível. E esse cara era jogador assíduo. O que ele fez? Primeira coisa, ele viu que tinha uma placa de um carro, ele conseguiu dar zoom na placa do carro e ele falou, parece ser um carro americano. Pronto, vou focar para os Estados Unidos. Posso estar errado. Estou vendo coqueiros aqui na praia. Esse tipo de vegetação, né, na praia, na foto, esse tipo de vegetação é comum em cidades na orla do mar. Então, suponho que... E ele foi fazendo várias suposições até que ele imagina que aquela foto foi tirada em Fort Lauderdale, né, a região dos Estados Unidos, Miami, estado da Flórida, e daí ele pega o Google Street View e vai andando toda a margem de Fort Lauderdale até a hora que ele acha um prédio parecido com aquele que ele viu na foto. E daí ele cata e consegue pegar exatamente a localização da onde foi gravado o vídeo. É claro que você grava o vídeo hoje, você pode lançar amanhã, tem várias coisas possíveis aí, mas a engenhosidade do que o cara fez merece todos os créditos, não tem nem o que dizer. Muito sensacional, louco. GeoGuessr, muito legal. Muito legal o que o cara fez, cara. Bom, você vê, né? O cara chegou, conseguiu, né? E pegou o paradeiro da Carla Zambelli, que tá todo mundo atrás dela. Agora, se o que vai dar isso a gente não sabe. Depois a gente vê, procura as informações. O legal é como aconteceu em cima de um produto que é utilizado como jogo. GeoGuessr, né? Adivinhador da geolocalização. Pois é. Assim, só um comentário rápido. Em alguns eventos de segurança, existem jogos de Capture the Flag que são ajudar a procurar pessoas desaparecidas. E tudo baseado no mesmo tipo de técnica. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Tem que ser aproveitado e achei sensacional. Bom, Roundcube, né? Roundcube é um webmail, né, que não é novo. Ele já existe há um bom tempo. Pois é, cara. Se eu falar para vocês que descobriram uma falha que já tem 10 anos de aniversário desse Roundcube, desse webmail, e esse bug permite que pessoas autenticadas executem códigos maliciosos.
Pois é, cara. Olha que coisa maluca, cara. Os caras não acreditaram que isso fosse possível, mas uma coisa de 10 anos foi apresentada como a causa de um problema que está sendo apresentado novamente, atualmente. Aí o que isso quer dizer? Quem é que deixou de fazer a lição de casa, Mate? Né? Eles registraram essa CVE agora em 2025, com CVSS 9.910, mas é um problema que já vem conhecido de muito tempo. Aí quem que deu mancada? O cara que achou que não precisava atualizar mais o código? O usuário que nunca se preocupou em atualizar nada e ficou por isso mesmo? Ou simplesmente é mais uma daquela coisa que vem provar que a gente vem falando, que há um bom tempo muita gente está esquecendo do passado e fica perdida a CVE e algum pesquisador vai lá, pau, e ativa de novo esses problemas. Eu acho que essa é a problema também. Tem um pouco de cada uma das coisas que você comentou. Agora, eu pensando que existe um programa que faz 10 anos que está vulnerável. Agora que descobriram. A gente tem a máxima do time que está ganhando não se mexe, tá bom? E a gente vai ter agora isso daí. Pensa bem, ninguém está dizendo que essa vulnerabilidade estava sendo explorada há 10 anos, mas poderia estar sendo explorada há 10 anos. Então, de repente, nada. Você vira, tem uma criança de 10 anos do seu lado falando alô, papai, entendeu? Cara, que é isso? Né? Foi o que aconteceu com esse cara aqui. Cara, é muito louco. É muito louco, tá? E daí pensa, se fosse considerar como Zero Day, um criminoso que faz... Cara, o nego cansou. O cara falou, nem vou explorar mais isso daí, porque faz 10 anos que eu exploro a mesma coisa, né? Já li todas as mensagens que eu queria ler, já peguei tudo que eu queria pegar, né? Cansei. Esquece. O cara que descobriu 10 anos atrás, né, já mudou até de profissão, já abandonou. Sabe o que é louco, Almati? Sabe o que é louco? Quantos problemas que a gente já viu na vida ligado a PHP Deserialization, cara. Ela se mantém ativa a vida inteira, cara. É que nem o povo falando do Log4j agora, de novo, que tem a nova vertente. Não, parece que o povo curte tanto, sabe? E dá cara de Oliver Hyde, ó vida, ó dia, ó azar. Eu vou deixar essa brecha aqui para poder sofrer mais tarde. Não é possível, cara. Bem isso daí, né? Deixar para sofrer mais tarde é ótima. Porque não é possível, cara. Eu perdi as contas de quantas vezes na minha vida eu vi situações de remote code execution ou outros problemas sérios que envolve PHP Object Deserialization, cara. Isso é uma das coisas que mais acontece. E agora com a Roundcube, que é um webmail que você falou, vamos deixar para sofrer mais tarde. Não tem o que falar, tá? Não tem o que falar. Bom, agora falando em sofrer mais tarde. Ai, meu Deus do céu, cara. Aquela fase da vida onde a molecada começa a aparecer com aqueles cabelos lambidos, olho cansado, né? Banhos de mais de 40 minutos. Você abre a porta do banheiro, sai aquela fumaça, você parece uma sauna turca, né? E aí sai o moleque com aquela cara cheia de espinha na cara, o braço direito mais forte que o braço esquerdo. Pois é, cara. A França tá passando um perrengue que a molecada da França, assim, muita gente achou que eles já estavam assim, não tão viris como eram. Agora o negócio vai ficar feio, porque a Pornhub simplesmente está suspendendo
o acesso não vai mais ter nenhum link aberto em território francês. Por quê? Por quê? A França, a gente até noticiou aqui para vocês há um tempo atrás, ela criou uma lei onde qualquer coisa que tenha conotação sexual, os usuários devem se identificar e provar que tem uma idade superior a 18 anos. Então, as empresas eram obrigadas a criar controles de validações de idade para que as pessoas passassem a ter acesso a esse tipo de informação. A Pornhub está caindo fora porque está sendo totalmente impactada, não acessam mais o Pornhub, devido às dificuldades criadas pelo governo francês. Aí a Pornhub, que é a empresa Ailo, que é a empresa dona da Pornhub, né? E o Porn, o RedTube e tudo mais, você falou assim, vocês estão dificultando? Então acabou a mamata. Eu vou tirar isso aqui do ar. O que acontece aqui a gente já tinha noticiado, não foi só a França, tem alguns outros países que estão solicitando que as plataformas com conteúdo pornográfico implemente algum tipo de validação para provar que a pessoa tem a idade que ela diz ser. Essa é a primeira parte. E a gente sabe que isso daí não é fácil, e a gente já comentou num passado que não é fácil. O que aconteceu? A empresa dona, né, a Iolo tinha duas alternativas. Uma era tentar implementar isso daí, que não é fácil, e a outra é cortar o acesso no país. Foi mais fácil cortar o acesso no país. Pronto. Mas a gente vai ter aqui um caso de, mais uma vez, políticos criando leis sem conhecer a tecnologia e facilidade ou dificuldade de implementação. Então, é um detalhe que não vem ao caso agora. O que aconteceu? Aconteceu que aumentou gigantescamente a busca por produtos de VPN, para que as pessoas possam continuar acessando o seu conteúdo. Então, tecnicamente, existe uma alternativa, né? Bloqueou? Tem como bypassar? Tem. Tem o pessoal que bypassa o firewall da China. Vocês acham que eles não iam dar um jeito nisso aqui, de um bloqueio por geolocalização? O cara coloca o país do lado, coloca que ele está morando agora na fronteira da Espanha. E acabou, tá? É na fronteira da Alemanha ou qualquer outro país que não tem bloqueio, que não tem a restrição e está funcionando, a pessoa tem acesso ao seu conteúdo. Então aqui a gente tem mais um caso onde políticos tomam decisão sem conhecer tecnologicamente, entendo toda a parte de temos que proteger as crianças ou conteúdo, entendo tudo isso daí, não precisa fazer esse discurso para mim. Só que é um negócio que não é fácil. E quem bloqueia, é muito mais fácil você falar bloqueia do que sentar numa mesa para ajudar a pensar como resolver esse problema ou como dar educação para as crianças. Então, é uma somatória de problemas que vão crescendo, e aí geram esses impactos. A gente não está vivendo um negócio muito diferente disso. Quando você impede um cara como o Léo Lima de fazer piada sobre as coisas, você está colocando na reta todos os outros humoristas de plantão, seja aqueles da televisão, seja uns pastor Arnaldo da vida que fala aí no coisa, e qualquer um que seja. Então, são decisões unilaterais, são decisões que passam dos limites e podem gerar problemas. Aqui é um exemplo. E aí está lá o cara usando VPN para pegar e ver um porno separado. Resolveu o problema do país isso? Pelo contrário, diminuiu a receita, concorda, Márcio? Porque essas VPNs, eu duvido que estão usando alguma francesa. Não, Não, Alexandre, e daí assim, usando alguma francesa. A quantidade de pessoas que tem... como é que chama? Os sites OnlyFans, isso ainda está prejudicando um tipo de trabalho.
E daí, e de novo, e na França, que é liberal para um monte de coisa desse tipo, né? É estranho o que está acontecendo, porque, né, como chegamos aí. É triste, cara. A gente é que tem aquela história do tabu, da coisa pornográfica, aí vão falar da exploração infantil, tudo aquilo que você disse aí, que a gente está cansado de saber, não precisa falar. A questão não é essa. A questão é como as decisões são tomadas, como as coisas são impostas. E aí geram problemas, né? Seja no futebol, seja na pornografia, seja na educação infantil, seja no trabalho, no dia a dia, na política, a coisa descamba, gente. Vamos prestar atenção. Né? Agora o humor também está entrando nisso. Recentemente na França, a gente sabe que por causa de um humor francês, brincando com o profeta Maomé, fazendo caricaturas e tudo mais, muitos muçulmanos terroristas fizeram atentados em chão parisiense. Né? Lembra o show do Eagle, sei lá o que, o nome da banda lá, gente esfaqueando gente na rua? Cara, é coisa sem sentido. Né? Então, assim, vamos botar o pé no chão, gente. Vamos começar a ter um pouco mais de empatia com as pessoas. Está demais, cara. Não é só empatia, é também profissionalismo. Se você é político, beleza. Você é político, tá? Procure profissionais voltados para cada assunto para discutir situações opcionais. Cara, a gente sempre termina o programa com alguma coisa muito engraçada, só que a de hoje não é tão engraçada, né? A de hoje é séria, em vista de tudo que vem acontecendo, não só no Brasil, como no mundo todo. É triste isso. Vamos ver o que vai acontecer, né? Espero que o povo pense um pouquinho mais e dê espaço para profissionais de verdade poder trabalhar. Bom, galera, beijo para vocês. Obrigado de novo àqueles que se preocuparam comigo. Já parei de tomar remédio, já estou bem, né? Tem ainda um tempinho para voltar à normalidade total, mas sim, graças a Deus está tudo bem. Obrigado àqueles que se preocuparam e todos vocês, uma ótima semana. Fiquem ligados esse mês de junho, que teremos alguns sorteios bacanas para trazer para vocês, teremos coisas bacanas para fazer para vocês cara, é só acompanhar a gente que vocês vão ter coisa muito legal, tá bom? Eu, Alexandre Hermelini, beijo para todo mundo, até semana que vem. Do meu lado, Fernanda Latti. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, inclusive falando da Cidade Luz, né? Num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, porém sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.